É que eu. Ai, glória a Deus. Lívia já está. Oh, glória. Fique à vontade, minha amada. Já estamos gravando. Amém, glória a Deus. Eu fico muito feliz, né, pela confiança a qual a irmã Isabel, né, me tem dado de trazer a palavra aqui nesta manhã, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero mais uma vez estar orando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença. Deus, eu quero te agradecer, te render graças por tudo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toma os meus lábios, ó Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que nesta manhã o Senhor já se faz presente em meu lar, no lar das minhas irmãs, ó Pai. Eu sei que os corações também já estão preparados para receber a tua palavra, Senhor. Deus, nos cobre com teu sangue, nos livre de toda retaliação. Repreendo o roubador da palavra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Fala através de mim. Fala através da palavra, Senhor. Eu entrego, Senhor, meu coração, os meus lábios, a minha mente, para que tu se apodere nesta hora e fale a cada coração da forma que tu queres falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todas conseguem me ouvir. E a palavra que eu vou deixar está aqui no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 21. Amém? Jesus, Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, aonde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e põe as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus vai com ele e todo o povo o seguia, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorando. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Aleluia! Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele saía poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: Veja, a multidão o aperta de todos os lados. E como o Senhor ainda pergunta: Quem o tocou? Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então, Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegou à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, e ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto aonde estava deitada.
segurou-a pela mão e disse: Talita cumi, a ti, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou de imediato e começou a andar. E todos ficaram admirados. Jesus deu ordem claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, todos nós conhecemos essa palavra, já ouvimos pregar essa palavra. Eu não queria me apegar muito à parte da mulher do fluxo de sangue, mas na parte aqui, onde fala que Jairo, um dos principais da sinagoga, louvado seja o nome do Senhor, ele vai até Jesus e ele pede ao Senhor Jesus que vá até a sua casa. Jairo era uma figura importante naquela época, né? No Antigo Testamento, na sinagoga, era um dos principais da sinagoga, era um dos escribas. Mas Jairo sai da sua casa como um intercessor. Ele sai reconhecendo que aquele problema não havia nada que poderia nada que ninguém pudesse fazer que trouxesse a vida da sua filha de volta, a não ser Jesus. E ele vai até Jesus. Ele suplica repetidas vezes. Já ele está passando por um processo, talvez não, um processo muito difícil, que era de perder a sua única filha. A filha dele, quando ele sai de casa e vai em busca do Senhor Jesus, quando ele sai de casa e vai buscar o Senhor Jesus, ele vai buscar a cura da filha, que estava quase morrendo. Já havia um decreto sobre aquela casa, mas houve uma posição da parte de Jairo. Jairo, ele desceu, né, da posição de grande, né, de escriba, de autoridade, e se curva, se ajoelha diante de Jesus e pede a ele. A introdução que nos mostra aqui é em que, quando Jesus curava uma mulher, uma menina morria. E Jesus, quando ele chega para mudar o cenário. Talvez muitos ali, né, já não estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus, ele aceita o convite, ele vai até a casa de Jairo, mas no caminho ele é detido por uma outra situação. Mas nem por isso o milagre deixa de acontecer. Nem por isso Jesus deixa de cumprir o que ele já tinha dito, o que já estava no coração dele para cumprir, para ser feito. Às vezes o Senhor, ele permite algumas situações em nossas vidas para que nós venhamos nos achegar mais ao Senhor, para que nós venhamos a reconhecer o poderio do Senhor. O nome de Jairo significa aquele que resplandece. Mas naquele dia, quem resplandeceu foi Jesus na casa de Jairo. Quem resplandeceu foi quem resplandeceu foi a vontade de Jesus na casa de Jairo. Jairo, quando acompanhava Jesus, uma multidão veio da casa dele, algumas pessoas veio e disseram assim: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Mas Jesus ouviu aquelas palavras e disse: não temas. No verso 36, Jesus fala para ele: não temas, tão somente acredite. E Jairo, ele se manteve na posição de acreditar que Jesus poderia fazer o milagre. Veja que muitas vezes o Senhor, ele despediu a multidão, e muitas vezes nós temos que fazer isso, tirar aqueles que estão trazendo tumulto para a nossa vida. Abrir mão de algumas coisas para poder ouvir somente a voz de Jesus, porque se Jairo, ele se detesse a ouvir a voz daquele que falava a palavra contrária, ele não receberia o milagre. Talvez ele deixasse ali e dissesse: a minha filha já morreu. Talvez ele nem ouvisse mais o que Jesus tinha para falar, mas ele se posiciona e continua esperando e crendo no seu milagre. Eu quero te dizer, minha irmã, se coloque na posição de intercessora, independente do problema que você esteja vivenciando dentro da sua casa. Talvez a situação seja de incredulidade, talvez a morte, o câncer, a doença chegou na tua casa, mas não desista de clamar ao Mestre. Jesus, ele chega no momento certo, ele chega no momento das nossas crises, nos momentos das nossas dores,
e ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Aqui conta de um milagre que aconteceu na casa de Jairo, precisadamente com a filha de Jairo, sendo um dos principais da sinagoga. Talvez muitos olhassem e dissessem: esse homem não precisa de Jesus. Mas Jairo, ele sabia que os recursos dele tinham acabado naquele momento. Era como a mulher do fluxo de sangue. Ela sabia que não tinha mais recurso. Muitas vezes nós pedimos a Jesus para nos tocar, e nós temos tocado a Jesus com a nossa oração, nós temos buscado ao Senhor com nossa oração, com nossa integridade, temos ativado a nossa fé. Muitas vezes nós só falamos, mas nós precisamos crer que o Senhor ele pode fazer. Que o Senhor ele ainda continua operando grandes milagres e maravilhas. Observe, muitas vezes tem gente que chega ao nosso redor, tem gente que está ao nosso lado, mas são sugadores de energia. Aqueles que chegaram diante de Jairo, perto de Jairo, para trazer a má notícia, eles estavam ali só para sugar energia, para tirar a fé daquele homem, para tirar a única esperança que ainda havia dentro dele, é que Jesus podia chegar ali e mudar a situação. Muitas vezes nós precisamos tirar pessoas das nossas vidas. Esta manhã e esses dias o Senhor tem ministrado muito em meu coração que o Senhor, ele quer fazer o milagre, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Precisamos retirar pessoas, coisas, até bezerros de idolatria que nós temos colocado diante das nossas vidas, prioridades que nós temos colocado e que não tem agradado ao Senhor. E muitas vezes impede do milagre alcançar a mim e a você. O Deus que curou a filha de Jairo, que ressuscitou a filha de Jairo, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E por esses dias, eu tenho vivido experiências incríveis com o Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas. Na Bíblia também nos conta de uma mulher chamada a mulher cananeia. Ela também só tinha um único filho, uma única filha que estava terrivelmente endemoniada. E ela também vai em busca de Jesus. Ela não convida Jesus para ir à casa dela, mas o Senhor manda ela voltar para a casa dela e diz: vai, porque quando chegar lá, tua filha vai estar livre daqueles demônios. A mulher também, né, a viúva de Naim também só tinha uma filha. E aqui vai falando de pessoas na Bíblia que só tinha um filho só. E eu quero deixar um pequeno testemunho aqui, e onde eu já testemunhei algo que aconteceu na minha vida e que tem acontecido. E eu sei que tudo que o Senhor faz é com um propósito e para um propósito. Há 14 anos atrás, minha filha teve um diagnóstico de epilepsia. Esse diagnóstico eu venho tratando. E todas as vezes que chega próximo ao aniversário dela, acontece algo de, tipo, ela tem uma crise. E por esses dias ela começou a desenvolver um problema chamado paralisia do sono. E mais uma vez eu apresentei essa causa ao Senhor. É momentos assim, em que ela deita, ela tenta acordar, abrir os olhos e ela não consegue. Diante dessa situação, qualquer mãe se desesperaria, mas eu quis fazer como Jairo. Eu quis me prostrar aos pés do Senhor, apresentar essa causa a Ele. E eu creio que como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, Ele vai fazer na minha casa. Ele pode fazer na sua casa. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo. Eu não sei qual é o que você tem passado, qual é a crise. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Jesus, ele está vendo, ele está contemplando cada situação. E ele vai fazer um milagre acontecer. Deus é maravilhoso. E assim, eu não quero ficar emotiva, porque a gente muitas vezes fica querendo se vitimizar diante das situações. Eu só quero crer que se o Senhor tem permitido algumas coisas na minha vida, na vida da minha filha, na vida dos meus filhos, é para que eu me aproxime mais dele,
é para que a minha fé cresça ainda mais nele. E eu consigo entender que na hora certa o Senhor vai mudar essa sentença. Esse decreto de enfermidade não vai permanecer dentro da minha casa. E eu quero profetizar na tua vida também, minha irmã. Esse decreto, esse cenário não vai permanecer sobre a tua vida. Eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu, eu não sei qual foi o decreto que o adversário colocou sobre a tua vida, qual foi o jugo que ele disse que você tinha que carregar. Eu quero só tão somente te dizer que o Senhor, ele tirou esse jugo, ele disse que ele tem um jugo leve para te oferecer. E muitas vezes a irmã Isabel, quando conversa comigo, ela diz assim, o Senhor já nos advertia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não seria fácil a nossa caminhada, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, ele diz assim, eu troco o teu fardo pesado pelo meu que é leve, e eu quero que cada dia estar plena, e esteja plena para servir ao Senhor, diante de qualquer dificuldade, glorifique ao Senhor, exalte o nome dele, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Não questione, não, mas creia tão somente, exercita a tua fé. É muito fácil, muitas vezes quem não está dentro do processo nos dá uma palavra dizendo vai acontecer, Jesus vai fazer, você vai contemplar, mas você precisa crer. Não é só ouvir o que o outro está dizendo, é você exercitar. A mulher cananeia, ela teve que sair da sua casa aos gritos, ela teve que sair correndo atrás de Jesus, ela queria o milagre dela, ela poderia ficar prostrada na situação onde ela foi ali humilhada, onde o próprio mestre, o Jesus, diz para ela, Jesus diz, eu vim para os filhos, não foi para os cachorrinhos, chama aquela mulher de cachorra, ela poderia dizer, ela poderia pegar aquele cenário de humilhação, de derrota, onde ela estava indo atrás da cura da filha dela e se vitimizar. Dizer, ele não vai fazer nada, mas ela trocou o cenário de humilhação por um cenário de adoração. Troque o seu cenário de humilhação pelo cenário de adoração. Se prostre diante do Senhor nesta manhã. Diga a ele que você crê que ele pode fazer. Diga a ele que você confia nele. Jesus, ele com as mãos, ele está com as mãos estendidas nesta manhã. Estão somente esperando que você confesse o nome dele, que você diga que você acredita que ele pode fazer e que ele vai fazer. Não é no meu tempo, para mim. Se fosse para mim hoje, agora, instantaneamente, como foi com a mulher no fluxo de sangue, ela só tocou nas vestes de Jesus. E o milagre aconteceu naquela hora. Mas o Senhor, ele tem diversas maneiras de tratar conosco. Comigo, já tem 14 anos. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos. Tinha uma mulher encurvada. Tinha o paralítico do tanque de Betesda. Foram 38 anos. O Senhor disse que um dia para ele é como um ano. E um ano é como um dia. Então, quem sou eu para questionar o Senhor? Eu prefiro trocar o cenário de humilhação por um cenário de adoração e adorar o meu mestre com toda a minha intensidade, independente, porque eu não sirvo a ele pelo que ele faz, mas pelo que ele é para mim. Eu me apaixonei por Jesus e a cada dia eu quero mais de Jesus. Eu quero mais do Senhor. Não importa para mim o que ele vai fazer. Eu quero adorar ele na beleza da santidade dele. Eu quero cada dia ativar a minha fé e saber que se ainda eu não contemplar aqui na terra, eu sei que na mansão celestial eu vou contemplar o meu mestre. Eu vou contemplar a grandeza dele. Eu vou poder contar a ele. E eu sei que ele tem visto o meu, o teu, as nossas adversidades. Ele tem contemplado, e há um tempo determinado. Eclesiastes diz, há um tempo determinado. Talvez você esteja contemplando o silêncio do Senhor agora, mas creia que uma hora ele vai bradar na tua vida,
E ele vai fazer o milagre que você tem pedido. Você vai contemplar o seu milagre, como eu creio que eu vou contemplar o meu milagre. Eu quero ficar posicionada. Eu quero ficar com meus olhos fitos no Mestre, como no Salmo 123, como uma serva. Está com seus olhos fitos no seu Senhor. Eu também estou com meus olhos fitos no Mestre, crendo que ele vai fazer, porque no Salmo 103 diz que ele sara todas as nossas enfermidades e apaga todas as nossas iniquidades. Eu creio assim. E creia também, minha irmã. Creia que o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer. Jesus, ele está voltando. E ele quer corações adoradores. Ele quer pessoas rendidas aos pés dele. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de dizer porque o Senhor não fez, eu não te sirvo mais, porque não foi agora, o Senhor não está me ouvindo. Ele está ouvindo, ele está vendo. A palavra diz que o ouvido dele não está gravado, a mão dele não está encolhida. Ele vê e sabe todas as coisas. E eu creio assim. E eu quero permanecer crendo que o meu Senhor ele vai chegar na hora certa e o nome dele vai ser glorificado. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade de poder trazer essa palavra de cura. Creia que o Senhor ele entrou na tua casa hoje, ele entra, convida ele. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra nessa situação. Senhor, entra no meu casamento. Esse marido que talvez você esteja desprezando, esse bêbado, né? Esse filho problemático, esse filho drogado, essa filha doente que você não vê melhora. Convida Jesus a entrar, faz como Jairo, se prostra diante dele, ainda que tenha empecilho, barreiras no meio do caminho, pedras, palavras ao contrário, convida, porque ele vai chegar e vai fazer. Amém? Eu creio que até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor, eu creio que o Senhor falou o coração de cada uma, porque a palavra do Senhor não volta vazia, tem um endereço certo. A palavra primeiro corta para mim, e depois eu sei que chega o coração de cada uma das irmãs. Creia, creia no seu milagre. Declare o seu milagre a cada dia. E não deixe que as palavras contrárias, os sugadores de energias, venham tirar a tua fé. Mas continua crendo e clamando aquele que pode fazer. Aquele de que quando nós tocamos sai virtude, sai poder. Ele é poderoso. Amém? Louvado seja Deus. E assim eu já vou agradecendo a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.